Você pensaria duas vezes antes de adquirir ações de uma fintech que possui um valor de mercado superior ao do Banco Central do país de origem? Pois é, no História BP de hoje eu te explico o que aconteceu com a Wirecard. A pergunta é retórica para um bom investidor, né? Esse vislumbre de potencial no mercado, somado a uma estruturada expansão global, foi o que levou a Wirecard ao posto de maior fintech da Alemanha. No entanto, a fama da empresa apoiava-se em um esquema bilionário de corrupção. O escândalo da gigante alemã percorreu o mundo em 2020 e neste último mês de setembro, inclusive deste ano, até ganhou um documentário na Netflix. Mas o que realmente aconteceu para tornar a companhia que surpreendeu o mundo financeiro com seu sucesso vertiginoso em um dos maiores casos de fraudes da Alemanha? A Wirecard foi fundada em 1999, atuando como PSP, ou seja, um provedor de serviços de pagamento na sigla em português. No início, seu faturamento vinha da ajuda que oferecia a sites pornográficos e de jogos de azar para recolher pagamentos com cartões de crédito. Em 2005, abriu capital na Bolsa de Valores de Frankfurt e começou a voar. De 2009 até 2018, alcançou uma valorização de 3.115%. No mesmo período, as empresas cotadas no índice DAX 30 registraram uma valorização de somente 119%, enquanto o índice tecnológico TecDAX foi de 382%. Todo esse sucesso parecia estar ligado a Markus Braun, o CEO e principal acionista da Wirecard por 2 décadas. O austríaco moldou a imagem de um empresário crível e incisivo. A estratégia foi muito bem recebida, inclusive, pelos investidores da fintech. Braun chegou a ser chamado de Steve Jobs dos Alpes, uma comparação que gostaria de refletir ali o desejo dos alemães em modernizar seu quadro corporativo e ostentar uma empresa líder do segmento digital no modelo do Vale do Silício. Ao longo destes 9 anos, o grupo então conquistou mais de 300 mil clientes em 20 países, contando com 5.800 funcionários, 2,2 bilhões de euros de receita e 347 milhões de euros de lucro líquido. Chegou a assinar acordos com empresas como o Alipay e o WeChat, além inclusive da Apple e do Google, para operar como intermediário das compras ocorridas em seus sites. Nesse período, começam então as grandes primeiras compras de outras empresas na Ásia, graças a uma base operacional aberta em Singapura, porém sempre com um nível de transparência muito baixo. Pouco se questionava na época sobre seu modelo de negócios, que em resumo parecia simples: garantir pagamentos online, coletando um prêmio sobre os riscos. Apesar disso, jornalistas já mais atentos na movimentação da companhia notaram crimes corporativos muito mais complicados do que sua forma de negócio. E em 2015, o jornal britânico Financial Times começou a publicar uma série de matérias com o título House of Wirecard, onde eram denunciadas irregularidades contábeis da empresa. O veículo chegou a calcular um possível rombo de 250 milhões de euros nas contas da companhia. E mesmo assim, ninguém fez nada. Por quê? A questão era que, na Alemanha, essas acusações foram interpretadas como investidas dos concorrentes britânicos que atacavam uma fintech alemã considerada sua maior aposta do mercado europeu. No mesmo ano, a processadora de pagamentos comprou o Great Indian Retail Group, uma companhia indiana de comércio e pagamentos eletrônicos, por 350 milhões de euros, a maior aquisição inclusive já feita na história pela fintech alemã. Ou, ao menos, era o que parecia. Os repórteres do Financial Times que analisaram a venda ouviram as fontes locais envolvidas na operação e chegaram à conclusão de que o valor real da G-Retail não superava os 100 milhões de euros. O restante teria sido desviado ou utilizado para aumentar artificialmente a receita da controladora. Você deve estar então se perguntando como é que a empresa continuou a avançar nos anos seguintes frente a tantas acusações graves. Bom, acredite ou não, o fato é que Braun alimentou durante todo esse tempo a narrativa de que os textos do Financial Times corroboravam com o plano dos investidores que operam em posição vendida, alugam ações e depois vendem, esperando que o preço caia para recomprá-las mais baratas. Ele afirmava que, em busca de lucro, queriam destruir a empresa. E sim, as pessoas compravam esse papo,
a fim de ganharem os altos retornos prometidos com as posições da fintech. E tem mais, como não fechar os olhos para as notícias quando se acreditava que o sistema de controle do mercado de capitais alemão funcionasse e garantisse a regularidade das contas das empresas cotadas? O resultado do silêncio sobre as acusações foi a companhia seguir conquistando ainda mais espaço e nessa altura já tinha conseguido adentrar as carteiras dos grandes fundos internacionais que investem somente em índices ou ações de grandes empresas consolidadas no mercado. Em 2016, uma outra acusação veio à tona. Um grupo de operadores do mercado financeiro europeu, sob o pseudônimo de Zatara, acusou a fintech de lavagem de dinheiro. Não, nada aconteceu, mas o que surpreende é que mesmo com essa nova revelação, a empresa de revisão de contas da Wirecard, o colosso internacional Ernst & Young, que verificava os balanços da companhia desde 2009, não contabilizou nenhuma irregularidade. Portanto, ainda em 2016, a companhia entrou nos Estados Unidos após comprar a operação de cartões pré-pagos do Citigroup e também chegou no Brasil com a aquisição da startup mineira Moip, que posteriormente foi comprada pela PagSeguro. Já em 2018, a cotação dos papéis disparou e a Wirecard passou a ser negociada no DAX, que é o principal índice de ações da Alemanha. Seu valor de mercado chegou aos impressionantes 28 bilhões de dólares, ultrapassando nas casas decimais o do Deutsche Bank, que é o principal banco do país. Mediando o sucesso com as especulações, a fintech assegurava a todo mundo sobre a sua solidez líquida, garantindo haver um depósito de 2 bilhões de euros guardados nos cofres do Bank of the Philippine Islands e no banco de ouro Unibank. No fim, Marcus Brown sempre apresentava motivos para que acreditassem na honestidade e integridade de sua companhia. E tudo isso a gente só tem conhecimento porque o jornalista Dan Macron, que criou a série de denúncias do Financial Times e insistiu em expor a verdade durante os 6 anos, que analisou pistas de vendas forjadas e manipulação dos balanços da Wirecard, foi publicando essas matérias. Sua persistência, inclusive, não foi em vão. Em 2020, o mundo conheceria uma das maiores fraudes contábeis da história da Alemanha. A Wirecard viu sua história de 20 anos desmoronar em apenas 10 dias, com o surgimento de um escândalo que levou seu ex-CEO para a prisão e ameaçou diversas outras empresas que usam seus serviços. Tudo começou depois da empresa receber um aporte contábil de $1 bilhão do SoftBank em 2019. Com novas reportagens questionando a contabilidade da empresa, elevou-se a pressão dos investidores sobre a Wirecard, que contratou a KPMG para fazer uma auditoria especial na empresa. Os auditores não localizaram os 2 bilhões de euros referentes às reservas da empresa. E em maio de 2020, a Ernst & Young finalmente pediu à Wirecard que tivessem provas da existência desse dinheiro. E adivinhe? O dinheiro simplesmente não existia. No dia 16 de junho de 2020, os bancos das Filipinas informaram que os documentos eram falsos. E no mesmo dia, as ações da fintech passaram de 104 euros para cerca de 2 euros, um recuo de 98%, inclusive a maior queda na história da Bolsa de Valores alemã em um único dia. As instituições financeiras europeias e americanas imediatamente suspenderam as linhas de crédito para a Wirecard, e foi assim que ela se tornou insolvente. Isso levou então o CEO Marcus Brown a pedir demissão, para logo em seguida ser preso por suspeita de falsificação de contas. Ele foi solto então após pagar uma fiança de 5 milhões de euros. A empresa de pagamentos foi a primeira do índice alemão DAX a falir, isso apenas 2 anos depois de entrar para o benchmark, que reúne as 30 principais empresas do país. Bom, e comenta aqui o que você achou sobre a Wirecard, toda essa história. Também comente os próximos temas que você gostaria de ver no História BP. A gente vai ficando por aqui e siga o canal do BP Money para mais informações. Esse roteiro foi feito com base nos textos do BP Money que você também pode encontrar na nossa newsletter e nas nossas redes sociais. Então siga lá @BP Money que você vai encontrar todas as informações que você precisa para o mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!